Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia 12 de janeiro, dia do aniversário do Lions Clube de Pesqueira. E por esse motivo, nesse programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho sobre o começo da sua história. Se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe um like se você gostar do conteúdo. A história do Lions Clube Internacional começa com um empresário do ramo de seguros chamado Melvin Jones. Ele participava de um grupo chamado, numa tradução livre, Círculo de Negócios de Chicago, que ficava justamente na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde ele morava. Esse grupo do qual ele participava tinha como missão promover os interesses comerciais dos empresários do ramo. E como esse grupo, havia outros em Chicago e em outras cidades da região. Corria o ano de 1917, quando Melvin Jones teve a ideia de tentar reunir pessoas desse grupo empresarial, desse círculo empresarial, na verdade, para formar um novo grupo com um intuito diferente. Ele queria ir mais além, ir além de lutar por melhorias comerciais, por melhorias financeiras no meio empresarial. Ele queria que esse grupo lutasse por melhorias em favor da comunidade onde eles estavam inseridos. Assim, ele tentou contato, tanto pessoal quanto por correspondência, com todos os clubes, com todos esses grupos que ele conhecia. Foram 23 no total, e desses 23, a maioria concordou em se reunir em Chicago no dia 7 de junho de 1917 para formar um bloco, um novo grupo. Um grupo que tinha a intenção de tentar cumprir a nova missão que foi idealizada por Melvin Jones, que era ajudar o próximo sem interesse de proveito pessoal. Inclusive, esse até hoje é um dos dogmas do Lions Clube. E de onde veio o nome? Um desses clubes que concordou em participar dessa fusão já se chamava Lions. Como era o maior deles, então ficou decidido que esse seria o nome, se usaria o nome do maior clube que participaria desse bloco. E o primeiro presidente eleito foi o Dr. William P. Woods, e o primeiro secretário foi justamente o Melvin Jones, que foi o idealizador de tudo e a primeira pessoa a se movimentar para executar a ideia. E uma curiosidade sobre Melvin Jones é que ele, além de fundador, ele se tornou secretário perpétuo e ficou no clube até sua morte em 1961. Logo em 1920 é aberto, fundado o primeiro clube fora dos Estados Unidos, que foi no Canadá. Depois vieram os clubes da China, do México, da Suécia, de Cuba. O primeiro na América do Sul foi o Lions Clube da Colômbia. E no Brasil ele chegou em 16 de abril de 1952, fundado por um empresário chamado Armando Fajardo. Em Recife, em Pernambuco, ele chega pouco tempo depois, em 1954. Quanto à Pesqueira, em 1967 o Lions já estava sendo idealizado. É tanto que no final daquele ano, a governadoria já tinha agendado a solenidade de instalação do Lions Clube de Pesqueira para o começo do ano seguinte. E assim aconteceu, no dia 12 de janeiro de 1968, tendo o Lions Clube de Caruaru como padrinho, durante um jantar, às 21 horas, é fundado o Lions Clube de Pesqueira. E o primeiro presidente foi o saudoso Dr. Geraldo Aragão, ou Dr. Aragão, como ele era mais conhecido. É um dentista muito popular, muito conhecido e muito querido em Pesqueira. Dr. Aragão, de saudosa memória. E ele, assim como o Melvin Jones, ele entrou no Lions e só saiu quando da sua morte. No caso do Dr. Aragão, em 2021. E alguns outros pioneiros do clube em Pesqueira foram Carlos Silva Filho, Dr. Genival Matias, Dr. Ivo Isidoro de Assis, Cláudio Rego Barros,
Dr. Jarival Cordeiro do Amaral e o professor Paulo Melo. E há alguns outros nomes daqueles primeiros anos que eu acho que vale a pena a gente citar. Alguns nomes muito lembrados até os dias de hoje, como, por exemplo, José Severino do Carmo, José Valderico Tenório, que foi prefeito de Pesqueira, Bianor Alves, né? Inesquecível seu Bianor, Daniel Bezerra, Juari Severo de Barros, Milton Galvão, Eupídio Feitosa, Armando Carmelo, Leonardo Gomes e Pedro Melo. E logo no começo de 68, com o clube recém-fundado, muitas ações já foram planejadas e executadas. Houve a promoção de uma semana pré-carnavalesca, que foi um sucesso. Houve também o planejamento para uma campanha de arborização da cidade, uma campanha do cobertor e também um planejamento para se fazer uma festividade para o Dia das Mães. E perto do fim daquele ano, o Lions promoveu também a primeira festa do comércio, que tinha o intuito de arrecadar fundos para a realização da festa de Natal das crianças carentes do município. Uma festa que seria organizada pelas domadoras do grupo. As domadoras eram as esposas ou as companheiras dos leões. São assim que até hoje elas são chamadas. E vejam só, elas tiveram a ideia ainda de incluir na terceira exposição de animais que estava acontecendo em Pesqueira naquele ano, um concurso para eleger a rainha do evento. E assim foi feito. O que foi arrecadado com o concurso foi revertido também em favor da festa de Natal das crianças carentes. E uma curiosidade é que a rainha eleita naquele ano foi a senhorita Adelma Rodrigues. Será que a gente consegue encontrá-la? Para finalizar essa amostra do quanto o Lions trabalhou já no seu primeiro ano de funcionamento, a gente pode destacar as seguintes ações. A reivindicação de uma agência do Bandep para Pesqueira, o antigo banco do estado de Pernambuco, e realmente isso acabou acontecendo. O Bandep acabou se instalando na cidade. Teve também a reivindicação para melhoramentos no sistema de abastecimento d'água, para a pavimentação da estrada que ligava Pesqueira à BR-232, também para a construção de um hotel e a instalação de uma estação de micro-ondas, o que de fato também acabou se concretizando. Se eu não me engano, essa estação foi construída em 1972. Como se vê, foi um ano realmente de muito trabalho e até hoje o Lions Clube de Pesqueira é um grupo muito operoso. Gente, esse é só um resumo do começo da história do Lions Clube em Pesqueira. Renderia um programa muito maior. Só que o nosso intuito é fornecer um material mais compacto para vocês. No entanto, eu não posso deixar passar algumas observações finais. Com esse vídeo, com esse programa falando do Lions, a gente fecha a trinca dos 3 clubes de serviço mais importantes, mais tradicionais de Pesqueira. Somando-se ao Lions, o Rotary e a Cruzada Feminina, dos quais a gente já fez programas em oportunidades anteriores. São os 3 clubes que têm seus emblemas gravados no Monumento do Centenário, que foram 3 clubes muito ativos nas festividades daquela ocasião. O Monumento do Centenário, todo mundo conhece, é aquele que fica no começo da Rua Duque de Caxias. Outro detalhe, outra curiosidade, o decano do Lions Clube de Pesqueira atualmente é seu Heleno Barros, um empresário muito conhecido, né? Muito popular em Pesqueira. E o presidente atual, o presidente já há algum tempo, é Nilo Moraes, uma pessoa muito criativa, muito trabalhadora, cheia de grandes ideias. E falando nele, falando em Nilo, eu queria deixar uma sugestão para ele. Em 1969, no dia 15 de novembro, o Lions Clube de Pesqueira lançou o primeiro número do jornal Leão do Ororubá. Então fica a sugestão para que, se for possível, o Lions reative esse jornal. A gente vive uma carência, né, do jornalismo de Pesqueira. Esse movimento da produção de jornais reduziu bastante nos últimos tempos. Então, um jornal com um nome tão bonito e mantido por uma instituição como o Lions, eu acho que seria algo muito significativo. Quem sabe uma versão digital apenas, ou melhor ainda, poderia ser uma versão digital e com uma versão física do jornal
uma tiragem pequena, né, que coubesse na realidade atual de Pesqueira, na realidade do Lions e na realidade da relação das pessoas com os jornais impressos atualmente. Né? Fica a minha dica, eu acho que seria uma boa, né? Leão do Ororubá. É um dos melhores nomes de jornal que eu já vi falar, né? Que eu já ouvi falar em Pesqueira. Agora, para finalizar mesmo, gente, eu vou ler um lema de Melvin Jones, né, que foi o fundador e idealizador do Lions Club Internacional. Você não pode ir muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo seu próximo. Isso resume muito bem o que é o Lions Club e o que é também o Lions Club de Pesqueira. Quem conhece, sabe. É isso.